Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro, vamos compartilhar conhecimentos. Estamos conectados pelas redes de ensino, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Maria José, vamos juntos. Módulo 4 da EJA, hoje a nossa disciplina é a disciplina de Educação Física. E hoje em Educação Física vamos falar sobre o surgimento do futebol. Vamos falar sobre essa modalidade esportiva queridinha dos nossos brasileiros, que encantou os nossos brasileiros, o público masculino, o público feminino, a criança, o maior de idade. Então, o futebol é o esporte mais popular que nós temos atualmente no Brasil, né? Muito praticado e também no mundo. É o esporte mais popular do mundo, né? É o futebol. O futebol, pessoal, que foi trazido para o Brasil em 1894. O país conquistou 5 títulos em Copa do Mundo. Temos aí grandes nomes que fizeram parte da nossa seleção, alguns que ainda fazem, que contribuíram para essa cultura do esporte continuar. Nossa seleção feminina se destaca também, não é só a masculina que se destaca, mas a feminina também. Participa de muitos campeonatos, né? Vem ganhando prêmio. E aí eu já compartilho com vocês aqui a primeira imagem, que é a imagem do nosso eterno Pelé, uma das figuras mais conhecidas no esporte brasileiro, né, no futebol brasileiro, contribuiu muito para a nossa seleção, vestiu a nossa camisa e honrou a nossa camisa brasileira. É um dos nomes mais conhecidos, né, e mais aclamados e aplaudidos que nós temos hoje em dia por sua contribuição. Hoje passou a vez para novos talentos que vêm surgindo por aí. Já compartilho também a imagem no feminino, né? Representando o nosso futebol feminino, a Marta, uma das jogadoras, né? De suma importância para a nossa seleção feminina, muito renomada, com muitos títulos. Nossa seleção feminina participa de campeonatos, se destaca nas competições internacionais. E aí, pessoal, o futebol tornou-se uma paixão brasileira, né? Ele tornou-se uma paixão brasileira e nacional, e no passado era bem diferente de hoje. E com o decorrer do tempo ele foi passando de geração por geração. Em 1984, um estudante, né, o Charles Miller, ele aprimorou seus conhecimentos sobre essa área esportiva, né, sobre o futebol. E aí ele voltou para o Brasil, viajou para um determinado país, aprimorou seus conhecimentos, voltou para o Brasil e quando ele veio para o Brasil, ele trouxe um livro. Nesse livro estava regras que existia dessa modalidade esportiva naquela época. Ele trouxe também chuteira e trouxe uma bola. E aqui eu compartilho a imagem com vocês do futebol antigamente, como ele era, né? Esta imagem é de uma partida de futebol em 1894. E as regras desse jogo, elas começaram a surgir em 1848, pessoal, com uma publicação pelo Código Unificado na Inglaterra. E foi através dessa publicação que começou a ser autorizado ter as partidas de futebol, né? E ter também a praticar o futebol no mundo. Então, primeiro foi definido como seria. E aí tem algumas regras para ele poder acontecer, né? A bola ela passou a ser de couro quando foi determinado que poderia acontecer, né? E algumas regras aconteceram. Um exemplo, em 1857, novas regras foram surgindo, diferente das que já existiam. O jogo passou a ser disputado por 2 equipes, cada equipe com 11 jogadores. As partidas duram 90 minutos e são divididas em 45 minutos no primeiro tempo e 45 minutos no segundo tempo. É proibido usar as mãos no futebol. O árbitro é o responsável por controlar, por monitorar o jogo, né, os olhos do jogo. O impedimento invalida um gol. Então, quando diz assim que teve um impedimento no jogo, quer dizer que um gol foi cancelado. Se um jogador receber 2 cartões amarelos, ele pode ser expulso, ele é expulso do jogo e aí ele recebe um vermelho, né, e será expulso do jogo. E aí nós temos diversas regras que existem no futebol e que hoje estão sendo aprimoradas, né? Então, na aula de Educação Física de hoje, nós estamos aprimorando os nossos conhecimentos sobre a história do futebol, como chegou aqui ao Brasil, como era jogado antigamente, né? Então, muito bacana a gente poder conhecer um pouquinho dessa nossa cultura, dessa nossa paixão hoje em dia. Muitas pessoas gostam de futebol, né? E com respeito também a quem não gosta, que gosta de outras modalidades. Mas vamos continuar nossa aula falando sobre grandes nomes no futebol. E eu começo aqui falando sobre Pelé, começo falando sobre Garrincha,
Também falando, relembrando Zinco, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Tamires, Marta, Formiga, Thaísa. Então, esses são alguns nomes que representaram e que representam o nosso futebol atualmente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!